no exemplo número 4, como de costume, a gente vai ter o nosso desafio. E agora o desafio vai ser trabalhar, mais uma vez, a ideia de arpejos com two hands, mas dessa vez uma harmonia um pouquinho mais complicada, tá? A harmonia que a gente vai usar agora vai estar dentro do campo menor harmônico. Eu vou usar Sol menor, o quinto maior seria Ré maior, Sol menor e Si bemol. E em termos de estrutura, eu vou fazer o Sol menor aqui, vou colocar o Ré, vamos usar o Ré 7 aqui, ó. Na verdade está até faltando a tônica, né? Porque eu tenho Fá sustenido, Lá e Dó. Então todo diminuto ele vai acabar tendo a sonoridade de um dominante, e nesse caso aqui a base ainda está reforçando mais isso. Então eu vou ter o Sol menor, o Ré 7 disfarçado aqui, repito o Sol menor, e aí eu vou para Si bemol maior nesse desenho, como a gente até já fez antes em outros exemplos, né? Então eu vou ter aqui o Sol menor, vou ter o Sol menor, Ré 7, Sol menor e Si bemol maior. Aí uma pergunta que você poderia me fazer é a seguinte: poxa, mas esse Si bemol maior, se você analisar a estrutura dele, você tem Si bemol, você tem Ré, você tem Fá e não Fá sustenido. Não está fora da escala esse acorde? Quando a gente pensa no modo menor, e quando eu falo modo menor, eu não estou falando de modos gregos, tá? É clara a diferença, porque se você pegar o livro de harmonia do Schoenberg, ele separa modo maior de modo menor, como tonalidade maior e tonalidade menor, tá? Não tem nada a ver com os modos que a gente está habituado. É o jeito erudito de falar isso daí, tá? É comum na faculdade de música, eu fiz composição, as pessoas se referirem dessa forma. E quando você pensa em tonalidade menor, vamos colocar assim, é comum você misturar elementos do eólio, do menor harmônico e do menor melódico de uma maneira resumida aqui a explicação para você entender. Então você pode usar esse acorde tranquilamente. Você tem várias músicas menores que usam e abusam desse tipo de situação, como Rebirth do Angra, Reaching Horizons. Eu estou usando os exemplos do Angra porque o Angra é uma banda que tem umas harmonias mais sofisticadas, né, dentro do contexto heavy metal aqui. Então é comum esse tipo de coisa, tá? Então não tem problema nenhum você fazer essa mistura do que estaria em Sol menor, vamos dizer assim, natural, e Sol menor harmônico. É possível, é passível de você encaixar sem grandes problemas. E aí com a mão direita eu vou fazer Mi bemol, Si bemol e Fá sustenido no primeiro acorde. E já são os intervalos um pouquinho diferentes, né? Ó. E esse é o padrão que a gente vai usar, né? E depois vai vir o Ré 7 aqui, eu vou ter Ré, Lá e Fá sustenido. E é facinho de você acabar sujando a execução, tá? Super fácil de você acabar sujando. Então tem que tomar cuidado, lembrar a ideia do two hands sempre contra a escala, né? E aí eu vou para o Si bemol e vou colocar Sol, Ré e Lá. Sempre o mesmo padrão, o arranjo vai mudar um pouco, né? No começo ele vai estar bem mais marcado em alguns acentos, e depois é uma coisa mais com pedal duplo contínua, né? E basicamente você tem uma melodia super interessante dentro de um contexto de arpejos com tapping, né? Lembrando aí a sonoridade menor harmônica. É um ótimo treino, muito presente nas bandas de heavy metal melódico, que é mais ou menos a proposta aqui, e com uma harmonia aí bastante diferenciada. Então esse é o desafio da semana. Muito cuidado para ter uma execução clara nesse exercício, e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço e valeu!